Olá, eu sou o Dr. Jair Amparo, psiquiatra da Rede de Saúde de Cruz. E nesse matriciamento, nesse momento tão especial, tão difícil, vamos falar sobre depressão, claro, no contexto dessa pandemia. Inicialmente, alguns pressupostos. Primeiro, deixar clara a nossa visão de saúde pública. O tema é vasto e nós vamos focar aqui em quê? Nas coisas que são essenciais do ponto de vista de saúde pública, os remédios que estão ao nosso alcance, coisas que podemos fazer no SUS. Tentar não ficar chovendo sobre pandemia, chovendo no molhado. Depressão continua sendo depressão. Lembrar que a prevenção é sempre mais importante do que o tratamento. E tentar não criar histeria, Ou seja, o perigo de um vídeo como esse é as pessoas começarem a achar que tudo é depressão e começar a encaminhar qualquer coisa para o CAPS, quando nosso objetivo é exatamente o contrário. Lembrando que o que é o matriciamento? O matriciamento é a equipe de referência, que são vocês da atenção básica, e a equipe especializada, no nosso caso o CAPS, trabalhando em parceria. Essa parceria pode acontecer de 3 modos. O atendimento conjunto é o ideal, mas é difícil, é complicado. O atendimento paralelo quase sempre acontece. Em um dado momento o paciente está no posto, quando ele está pior ele vai para o CAPS, melhorou ele volta para o posto. E a única coisa que a gente pode garantir que é o apoio técnico-pedagógico, que é o que estamos fazendo agora. Então, depressão. O que é depressão? Depressão é um transtorno mental que por vezes pode ser grave, incapacitante. Muito comum, a prevalência à vida na média em torno de 15%. Tudo que eu vou falar aqui é média, porque variam as estatísticas, mas os valores são altíssimos e assustadores. Cerca de 20% para as mulheres e de 12% para os homens. Isso quer dizer que não estou falando que 1/5 das mulheres está com depressão agora, não. Estou falando que 1/5 das mulheres do mundo deverá ter depressão em algum momento da sua vida. Isso é uma média. Tem países que é menos, tem países que é mais. Vocês falam assim, mas os homens são 12%. Por quê? Não é que os homens deprimem menos. Os homens se matam mais, usam mais drogas e procuram menos os serviços de saúde. Ela pode aparecer em qualquer idade, mas o pico de aparecimento é no final da 3ª década de vida. Então eu sempre brinco, que quem é o paciente típico com depressão? É uma mulher na faixa dos 40 anos, lidando com problemas com os filhos, lidando com problemas hormonais, lidando com o surgimento das primeiras comorbidades, pressão alta, diabetes, lidando com um marido alcoólatra, etc. e tal. O que causa a depressão? Não vamos nos deter nisso porque a causalidade é complexa. Certamente há um fator genético, mas também há muitos fatores, culturais, sociais, econômicos, estado civil, renda, cultura, religião. Essas coisas todas podem se juntar e interagir de forma complexa, determinando se a pessoa vai ter ou não depressão. Por que a depressão ficou mais importante ainda agora na pandemia? É óbvio, também, Primeiro, o isolamento, uma das piores experiências da vida humana. Tanto que, mesmo as civilizações mais antigas, já tinham aprendido que, em vez de uma pessoa que comete um crime grave, em vez de matá-lo, vamos prendê-lo. Porque talvez ficar preso seria pior do que morrer. Então percebam como o isolamento é uma experiência terrível. A desesperança, a incerteza quanto ao futuro, o desamparo, a sensação de que ninguém cuida de mim. Essa sensação pode ser real ou pode ser imaginada, mas a pessoa sente isso. Ter que lidar cotidianamente com a morte. A morte agora, a gente fica fazendo a contagem de mortes todo dia na internet ou nos jornais. Luto inadequado, Quer dizer, as pessoas não podem mais enterrar adequadamente os seus parentes. Não tem um velório, não tem um enterro adequado. Isso certamente deixará marcas. E claro, a gente não pode esquecer a velha questão econômica, a dificuldade econômica. Diagnóstico da depressão. Exames.
Infelizmente, não existem exames que dizem, né? Olha, positivo, negativo, a pessoa está deprimida ou não está. Não existe. Então, quando a gente pede uma tomografia, uma ressonância nuclear magnética, é muito mais para descartar outras coisas do que para diagnosticar a depressão. Então, como lidar com a subjetividade? Eu sempre digo que a gente usa critérios, né? E há basicamente 5 tipos deles, né? Critérios qualitativos, ou seja, eu tenho que ter um certo tipo de sintomas. Critérios quantitativos, eu tenho que ter um certo número desses sintomas. Critérios temporais, esses sintomas têm que demorar um certo tempo. Critérios de exclusão, ou seja, tem aquele sintoma que se o paciente tiver, aquilo não é depressão. E a regra de ouro, né, que é o sofrimento. Né? Se não há um sofrimento, se a pessoa não está sofrendo e não está causando sofrimento aos seus familiares, não é depressão. Né? Então, a gente coloca alguns sintomas aqui, digamos assim, básicos ou comuns, né? O primeiro que eu cito, e aqui eu grifei, o humor rebaixado / tristeza, né? Muito importante diferenciar essa tristeza da tristeza comum, né? Tem uma tristeza que ela ou não tem uma relação direta com a realidade, né? Não tem causa aparente, ou quando ela tem essa causa aparente, ela não é proporcional, ela é exagerada. Né? Essa é a coisa principal. Né? Para ter depressão tem que ter o humor rebaixado. Né? Lentificação psicomotora, a pessoa fica devagar, fica prostrada, fica cansada. Choro fácil, né? A pessoa chora por qualquer coisa, não consegue segurar, né, os sentimentos. Baixa autoestima, culpa. Né? Ruminação obsessiva, tipo, a pessoa fica pensando: ah, meu Deus, meu pai morreu há 15 anos atrás. Se eu não tivesse feito tal coisa, X, meu pai não teria morrido. Quando, na verdade, isso só vai trazer mais sofrimento, não vai trazer o pai de volta, né? E, geralmente, não é uma coisa que iria fazer tanta diferença. Né? Alguns sintomas podem ser uma coisa ou outra, particularmente a questão do sono e do apetite. A pessoa deprimida tanto pode ter insônia, quanto pode ter hipersonia. Tanto pode ter inapetência, quanto pode ter aumento do apetite. Isso é importante. O clássico é o chamado despertar matinal precoce. A pessoa até dorme, mas acorda muito cedo e fica com a ruminação obsessiva, que a gente falou agora há pouco, né? Perda da libido é outro sintoma muito característico. Daqui a pouco a gente volta. Continuando, né, com o diagnóstico da depressão, aqui eu coloquei grifado alguns sintomas importantes. Né? Em amarelo eu coloquei incapacidade para as atividades da vida diária, né, que é um sintoma de gravidade. Em vermelho, ideação suicida, tentativa de suicídio. E sintomas psicóticos, né, também sintomas de gravidade. Né? E o que mais interessa para vocês da atenção básica, né? Dores e sintomas físicos difusos, como mal-estar, cansaço, queixas digestivas, né? Bolo na garganta, gastrite, queixas vagas, difusas, né? Dor no peito, taquicardia, dispneia subjetiva, né? Falta de ar, mas você ausculta o paciente, está tudo ok. Né? Então, sintomas físicos sem explicação fisiológica são um critério também para depressão.